Gênesis capítulo 23, e eu vou contar com a sua ajuda em alguns pontos aqui. Dentre eles, nós não vamos ler todos os textos, porque nós vamos passar pelo capítulo 23, capítulo 24 e capítulo 25. E se você vir o capítulo 24, você vai dizer, o pastor vai terminar meia-noite esta pregação. Um capítulo imenso. Mas eu estou contando aqui com algumas coisas para nós não lermos esses capítulos em completo. Fazer aqui os resumos da história e lermos versículos representativos dessa história. Estou contando com o quê? Que você já leu Gênesis em algum momento da sua vida, é uma pressuposição. Segunda pressuposição é que você começou uma leitura bíblica, talvez até tenha desistido, mas geralmente você desiste depois de Gênesis, porque vai para Êxodo, aí Levítico começa a complicar, aí você desanima. Mas Gênesis é quase certo que 80% aqui iniciou uma leitura bíblica anual e fez aí a leitura de Gênesis. E são histórias muito conhecidas nossas, uma vez que nós estamos aqui encerrando o ciclo de Abraão, ou a saga. Em termos literários, nós poderíamos chamar de uma saga, porque uma saga é focalizada em um herói. Este patriarca, este herói da fé, está encerrando a sua saga. Você vai perceber nesses capítulos que não tem grandes coisas acontecendo, como o capítulo 22. Encerramos há tanto tempo atrás, há alguns meses, depois de uma série de pregações. Não tem grandes coisas acontecendo, grandes provas de fé. Mas existe um tipo de rotina acontecendo em que Deus continua agindo nos detalhes. Detalhes mínimos aqui estão acontecendo. Então nós podemos ler essas narrativas e até nos perguntar por que tanta explicação para coisas tão simples, muitas vezes, como a compra de um túmulo, como a busca de uma noiva e tantos detalhes na busca dessa noiva para Isaac. Por que tratar, então, dos filhos de Ismael, das descendências de Ismael, que não é nem o filho da aliança, o filho prometido? Por que tratar do segundo casamento, ou terceiro casamento, se você considerar a anterior, de Abraão, depois que Sara morre, e os descendentes que ele teve? Por que tantos detalhes? E eu diria que nós podemos ler esse texto em 3 níveis. 2 você já conhece, mas um terceiro nível que é interessante de perceber. Um nível da história em si. Você está lendo aqui literatura, você está lendo uma descrição, uma história. Você provavelmente já leu uma literatura extra-bíblica. Alguém já leu Machado de Assis, alguém já leu Tolkien, alguém já leu histórias que nós contamos que existem grandes feitos acontecendo, mas existe aquela parte do dia a dia, que se está cozinhando uma refeição, e há uma descrição desse cozido, há uma descrição da árvore, da folha. Isso acontece muitas vezes para trazer um equilíbrio na narrativa. Pontos altos, mas também pontos normais. Isso é beleza, inclusive. Há uma beleza acontecendo no texto da Bíblia. Mas, como eu sempre digo para os alunos do seminário, a Bíblia é um livro de literatura, mas não é o seu alvo principal ser um livro de literatura. Porque, de maneira até estranha, eu posso dizer isso. Existem livros de literatura mais belos, cuidado, mas eu vou dizer mais belos do que certos livros da Bíblia. Existem. E, afinal, não é o motivo de Deus escrever ou inspirar a Bíblia para que você tenha só um deleite em ler uma boa história. E muito crente acha que é isso. Eu me empolgo, pastor, com a história de José. É a saga mais empolgante, né? Em Gênesis, tantas reviravoltas, flashbacks. Então eu fico empolgado. Mas talvez você esteja enganado no sentido de que a Bíblia não foi escrita para te empolgar. Ela não foi escrita para você ter uma experiência prazerosa, estética. A Bíblia foi escrita para te salvar, para te convencer das verdades de Deus. É Deus se revelando a nós. Muitas vezes com beleza, mas não necessariamente em um texto elevado, como nós às vezes esperamos. Então tem uma narrativa acontecendo aqui. Há um segundo motivo, que é o motivo de você pensar. Moisés está escrevendo para um povo localizado historicamente. Um povo que existe, um povo que está ouvindo de Moisés, que está lendo de Moisés. E esse povo está saindo do Egito e construindo uma identidade nacional. E é muito especial que o Pentateuco tenha sido escrito, e Deus preparou tudo isso, porque este povo precisa entender quem eles são. Um povo sem identidade não sabe para onde vai, não sabe o que faz, e muitas vezes é engolido pela cultura ao seu redor. Não é assim com a igreja?
Se a igreja não tem identidade em Cristo, não sabe o que faz, não evangeliza, não ajuda, não tem comunhão, não adora direito, porque não sabe quem é. E também a igreja acaba sendo engolida pela cultura do mundo. Igrejas cada vez mais mundanas, cada vez mais parecidas com esse mundo. Assim também era com Israel. Israel precisava entender quem nós somos. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, por quê? Nós viemos de onde? Quem são nossos pais? Moisés está dizendo, seus pais são Abraão, Isaque e Jacó. Os pais de vocês, prestem atenção, são homens de fé. Os pais de vocês têm essas pisaduras. Olha a saga de Abraão, deste homem que mataria o filho porque Deus mandou. Mas também era um homem que mentia muitas vezes. Olha para este Isaque que confiou em Deus, orou a Deus e Rebeca tornou-se alguém que poderia dar luz através da oração de Isaque. Mas Isaque com seus erros de um pai relapso muitas vezes. Olha para Jacó, o enrolão. Jacó, o gaiato. Jacó, aquele que faz as coisas nos seus esquemas, mas também que teve fé no Senhor, lutou com Deus. Lutou, saiu ferido e conheceu o Senhor. Esses são os seus pais, pessoas imperfeitas, mas pessoas que, em última instância, confiaram no Senhor. Em tempos difíceis, em tempos que não havia terra, em tempos em que não havia reis, em tempos em que eles estavam em um deserto. Perceba a proximidade dos patriarcas com o povo no deserto depois do Egito. Eles estão sem garantia nenhuma. Eles têm uma cidade com muros, eles têm um rei, eles têm ouro, eles têm um banco. Não, eles estão na mesma situação. E Moisés está dizendo, olhe para eles. Olhe para o modo como eles confiaram em Deus. Se vocês confiarem como eles confiaram, vocês alcançarão a terra da promessa. Afinal, essa terra outrora foi prometida para Abraão mesmo. Vocês vão herdar uma terra, vocês serão uma grande família. Haverá uma descendência como as estrelas que estão no céu no anoitecer. Então, tudo isso está sendo construído de maneira que aquela audiência imediata está entendendo quem é. Então, nós chegamos no terceiro nível de leitura, que é o nível que todos nós queremos, e até eu, como pregador aqui, quero apresentar para vocês, que é o nível teológico. É pensar em como esse texto nos atinge. Pensar como nós podemos aprender, não só moralmente, tirar lições de moral do texto, mas aprender como viver. Perceber aqui em o que não devemos fazer, o que devemos fazer, como nos relacionar com Deus. O texto também nos ensina lições espirituais que são transcendentes. Elas não estão dependendo do tempo ou de uma audiência imediata. Afinal, você não é Israel. Eu não sou Israel. Nós somos gentios, na verdade. A gente não tem nenhum judeu aqui. Mas nós estamos em outro tempo, lendo esta mesma palavra que Deus inspirou. E ainda continua relevante para nós, porque é inspiração de Deus. Com isso em mente, nós lemos Gênesis 23. Sarai, outrora Sarai, Sara, depois de toda aquela transformação, todo aquele agir de Deus em sua vida, morre. Irmãos, por mais que pareça uma informação assim jogada, versículo 1, Sara viveu 127 anos, e o versículo 2, e morreu. Ela lembra aquelas informações do capítulo 5? Lembra lá do início? Em que aquelas genealogias começam a trazer a ideia da morte. Viveu tantos anos e morreu. E morreu. E morreu. E esse eco, meus irmãos, ele ressoa no livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis apresentou uma criação que não deveria morrer. Um homem e uma mulher que foram criados para viver eternamente diante do Senhor no Jardim do Éden. O livro de Gênesis começa, Deus os criou à sua imagem e semelhança, os criou. E como é que o livro de Gênesis termina? Com os ossos de José dentro de um caixão no Egito. Ossos, ossada, morte. Começa com vida e termina com morte. E aqui está Sara morta. O ciclo, a saga de Abraão, e talvez pela vida de Sara, pela vida espiritual de Sara, é muito equilibrada com cenas entre Abraão e Sara também. Perceba que Rebeca aparece bem menos. Todas as esposas vão diminuindo suas aparições. Sara não. Sara é muito frequente. Sara é descrita em termos muito detalhistas. Você tem que pensar isso quando lê a Bíblia. Quando uma narrativa bíblica dá muitos detalhes sobre alguém, é porque esse alguém está em
foco. É porque você precisa prestar atenção nessa pessoa. É porque Deus está prestando atenção em Sara. Quer outro detalhe interessante de como essa mulher é tão grande dentro da revelação de Deus? Ela é a única mulher no livro de Gênesis cuja morte é descrita com o número de anos que ela viveu. E você leu aqui, ela viveu 127 anos. Nenhuma outra mulher é descrita assim. Geralmente são os homens. Olha, ele viveu tantos anos. Ele. De repente, ela. Ela viveu. Essa é a mãe de Israel. Essa é uma mulher que errou, mas também, eu poderia dizer, uma matriarca da fé. E viveu diante do Senhor e acreditou no Senhor. É usado em 1 Pedro como exemplo para todas as esposas cristãs. Sirvam ao seu marido, estejam com o seu marido, sejam submissas ao seu marido, diz Pedro, como Sara foi submissa a Abraão, chamando-o de Senhor. Não aquela submissão violenta, mas uma submissão de estar do lado, de amparar, de estar junto, servindo ao Deus que os chamou. É dessa maneira que uma mulher serve a Deus como Sara serviu. Quem é Sara? Com 90 anos, Sara deu à luz. Você lembra disso? Ela deu à luz com 90 anos, morreu com 127 anos. Ou seja, desde o nascimento de Isaac até sua morte, 37 anos se passaram. Ela viu seu filho crescer. Não tanto quanto Abraão viu, mas ela viu boa parte da vida do seu filho. Então, mais uma graça de Deus em sua vida. Ela morreu, versículo 2, em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Tem tons muito tristes nessa história, porque você estava acompanhando a saga. E a saga sempre era Abrão e Sarai, Abrão e Sarai. E depois, Abraão e Sara. E de repente, uma parte dessa família morreu. É como se metade da coisa fosse tirada. Morreu. Acabou. Sara morreu. E morreu aonde, irmãos? Leiam o texto. Morreu na terra de Canaã. O tema do capítulo 23, que está nos ensinando com a vida dos patriarcas, que está ensinando à audiência imediata aquilo que eles deveriam ter fé no Senhor, confiar no Senhor, é de que ela morreu. Houve morte, houve um enfrentar do salário da morte, do salário do pecado que é a morte, na terra prometida. Ela morreu onde deveria habitar sua descendência. Ela morreu em Canaã. E morreu sem dominar Canaã. Morreu na terra que lhe era sua, sem ser sua. Naquilo que nós chamamos de já é sua, porque Deus prometeu, mas ainda não é sua, porque você não conquistou. Então é essa tensão que vai se desenvolver aqui. É este tipo de fé que vai ser percebido em um Abraão já velho, já experimentado e já transformado pelo Senhor. Esse é o encerrar de uma grande saga. As próximas duas sagas que vão se descortinar para nós serão a saga de Jacó. Isaac, estranhamente, fica ofuscado por Jacó desde cedo, na luta com seu irmão. Jacó, pelo contrário, vai ter muitos capítulos colocados para ele. E, enfim, o livro vai terminar com a saga de José. Mais algo inesperado, porque José não é das principais famílias de Israel, mas é descrito com muita ênfase no livro de Gênesis. Esta mulher, então, é descrita como alguém que morreu e Abraão veio lamentar por ela. E levantou-se, versículo 3, da presença da falecida e falou aos filhos de Et. Leiamos versículos 4 a 6. Perceba a ênfase que é dada na fala de Abraão para os filhos de Et. Ele diz assim: sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura, para que você sepulte a sua falecida. Sara não é descrita no seu nome. Em todo o tempo ela é chamada de falecida. Existem alguns motivos que nós podemos pressupor aqui. O mais simples deles é que eles não sabiam que era Sara e não se interessavam muito. Eram moradores originais da terra de Canaã.
Olha que interessante, irmãos. Essa terra que Abraão devia tomar, e ele está aqui lidando com o morador original, que ele sabe que Deus vai expulsar de lá. Ele sabe que Deus vai destruir esse povo, os heteus, ou os hititas. Você já ouviu esse nome em algum lugar? Os filhos de Et, os heteus, os hititas. Eles vão aparecer muito lá na frente, fazendo muitas coisas, às vezes de maneira neutra com o povo de Israel, às vezes contra o povo de Israel. Mas eram dos povos originários, já ouviu isso, né? Os índios eram os povos originários. Esses eram os povos originários desta terra mesopotâmica e vindo para essa chamada Canaã. Canaã era um espaço muito grande, com muitos povos vivendo ali. E foi esta terra que Deus prometeu para Abraão. Vocês vão dominar essa terra será de vocês. Abraão então chega para essas famílias, esse povo que está ali vinculado, e diz: eu sou estrangeiro entre vocês. Olha a humildade de Abraão. Quem sou eu? E perceba que é um Abraão muito diferente de suas reações anteriores quando ele estava no meio de estrangeiros. Quando Abraão vai para o Egito, ele mente no Egito. Ele comete seus erros no Egito. Mas agora, no meio de um povo estrangeiro, ele diz que é estrangeiro. Porque ele sabe quem ele é. Ele não tem aqui direitos. Ele não tem direitos, ele tem apenas algo a pedir, favores a pedir. Eu, versículo 4, sou estrangeiro e morador entre vocês. O que eu estou pedindo para vocês é que eu possa comprar uma sepultura, um pedaço de terra, para enterrar minha falecida. E, mais uma vez, há uma reviravolta na narrativa, porque até então Abraão era um homem de caráter duvidoso quando estava lidando com pessoas. Lembra de Abimeleque? Lembra de que esse homem estrangeiro, na nossa visão, daqui para lá, era mais justo do que o próprio Abraão? Abraão errou com ele e ele acertou com Abraão? Agora não. Abraão tem uma boa reputação, olha o versículo 6. O Senhor é um príncipe em nosso meio. É um príncipe de Deus. E a ideia de ser um príncipe de Deus é alguém que representa Deus. Como um anjo, como alguém que Deus é o rei e ele é um representante desse Deus. Olha como Abraão tem uma boa reputação. Eu fico muito feliz porque é como ver o amadurecimento de um personagem. Ele amadureceu de tal maneira que as pessoas reconheciam nele a presença de Deus. E talvez a virada foi o capítulo 22 mesmo. Talvez a virada foi aquele grande teste da fé, que todos nós vamos passar em algum momento de nossas vidas, se não já passamos. Aquele momento em que é tudo ou nada, em que Deus vai nos provar de tal maneira que ou nós continuaremos com Ele, ou nós o abandonaremos de vez. Revelaremos quem nós já somos, por meio desse fogo que vai queimar as nossas obras. Mas ele foi aprovado e agora é reconhecido como um príncipe de Deus. O herdeiro da terra está pedindo para comprar a terra. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo como é irônico? Como é humilhante? Ele poderia dizer: eu quero essa terra, eu vou trazer meus soldados. Ele tinha soldados. Deus me deu, eu declaro vitória sobre essa terra. Eu profetizo vitória. Não, eu quero comprar. Quanto é? Não quero nada de graça. E você vai perceber que a narrativa vai lidar com pessoas que estão dizendo: você não precisa pagar, nós vamos dar para você. Um deles, quando Abraão se levanta, versículo 7, o próprio Abraão diz que quer um tipo de terra específico, a terra de Efron, filho de Zoar, porque ali há uma caverna, essa caverna conhecida como de Macpela. E talvez a ideia de uma caverna, nós não tenhamos muito o que investigar nisso, seja uma caverna mesmo, um tipo de formação natural, rochosa. E, de alguma maneira, os intérpretes do início da igreja fizeram uma conexão com o túmulo de Jesus. Em dois termos, eu não estou dizendo que concordo, mas em dois termos. Primeiro, que o túmulo de Jesus não era de Jesus. Foi emprestado. Era de outra pessoa, era de uma família rica. E assim também o tipo de formação, não como um enterro colocado para baixo, mas como um enterro lateral, como uma caverna. Se há conexões, Deus sabe. Mas que é interessante esta caverna, então, Abraão está de olho nela, para que então seja feito.
Alguns perguntam, e embora seja um assunto lateral, como é que o cristão deve ser, encerrar sua vida e seu corpo deve ser depositado aonde? E alguns até perguntam se podem ser cremados. Pastor, posso ser cremado? Eu acho que não vai ser muito uma preocupação sua quando você morrer, se você vai ser cremado ou não. Mas se é uma preocupação antes disso, eu posso dizer só uma coisa para você, que tem sido costume judaico e cristão, desde o início dos tempos, ser enterrado, em algum nível. Ou ser colocado, muito parecido com aqueles ritos egípcios, porque o próprio José é feito assim, tratado o corpo, colocado sobre uma pedra e ali dissecado, ou mesmo enterrado em terra. Como os judeus acabam fazendo isso quando vão para o cativeiro. No cativeiro não tem como eles fazerem tão organizado. Então eles começam a se enterrar como nós fazemos hoje, direto na terra, né? Embora hoje nós tenhamos mais o cuidado do caixão, mas direto na terra. Eu só posso dizer isso para você. Eu não tenho informações bíblicas aqui para nós definirmos como deve ser o enterro de um cristão. E veja que a própria palavra já é enterro, já pressupõe o modo como vai acontecer. Então, seria errado cremar? A resposta é que eu não sei, mas durante a história o costume tem sido esse. Muito por uma simbologia, que o homem do pó veio e ao pó voltará. E de que, em Daniel, Deus chamará do pó esse povo para ressuscitar esse povo do pó. Aí, se a cremação também gera pó, né? Então, eu não sei dizer, eu prefiro não responder a esta pergunta. Faça como a sua consciência disser. Só digo que o costume é este, tá bom? Então, Abraão tem essa vontade, nós temos uma audiência aqui, esse dono desta terra, ele chama todo mundo e diz no versículo 11: de modo nenhum, meu senhor, escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Então ele amplia, não só a caverna, o campo também. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso, sepulte a sua falecida. Temos um tipo aqui de consideração, embora alguns queiram ler nas entrelinhas, especialmente nas leis hititas. Dentro de escavações, nós descobrimos pergaminhos que continham leis hititas. Na verdade, não pergaminhos, eles não sobreviveriam tanto tempo, pedras. Pedras em que se continham leis dos hititas. E tem uma lei lá em específico que pode se encaixar com esse caso aqui. Olha a lei. Pode ser imaginação, mas a lei dizia o seguinte: se você receber um campo de doação de algum dos filhos dos heteus, você será obrigado a pagar imposto até o final da sua vida ao rei. Então, assim, você pode até receber de graça, mas você vai ter que pagar o IPTU todos os anos até o final da sua vida. Um tipo de imposto se pagava para o rei. E talvez seja por isso que Abraão diz: eu não caio nesse golpe, não. Alguns tentam ler nas entrelinhas por conta dessas pedras, desse documento. Mas, na verdade, fazendo uma leitura simples aqui, lembra muito o que outros personagens bíblicos fazem. Eles não querem adquirir nada que não lhe custe algo. Eu quero pagar, eu posso pagar. Eu quero que seja certo o processo. Então, você quer me dar, muito obrigado, mas eu não quero algo que não me custe, que não tenha valor para mim. Tem valor, por isso eu vou pagar. Um tipo de princípio da honestidade que nós perdemos com o passar do tempo. Nós queremos as coisas de graça. E eles, na sua honradez, diziam: eu prefiro pagar. Uma vez que eu posso, eu não quero tirar vantagens de você. Então, de certa forma, Efron diz: ok, se eu fosse vender, né? Você está ali com um carro e diz: se eu fosse vender, meu carro ele valeria tanto. Meu senhor, escute, versículo 15. Terreno desse aqui, pegando tudo, eu acho que vale aí umas 400 barras de prata. E perceba aqui o trejeito do vendedor. Mas que é isso entre mim e você, né? Isso não é nada. Sepulte ali a sua falecida. Então, é nesse momento que Abraão pesa. Em traduções mais recentes já temos a transcrição deste peso, 4,5 kg de prata. Então, Abraão passa essa prata. Pode ter alguma ironia nesse texto? Sim. Lembre-se que em um dos casos em que Abraão mente para dizer que Sara é sua irmã, ele recebe do rei daquele lugar 100 peças de prata. 100 peças de prata. E agora ele está pagando 400 barras de prata.
E alguns veem algum tipo de ironia, porque em certo momento ele errou e recebeu uma recompensa em prata por isso. E agora ele está pagando em prata a sepultura da sua esposa, que talvez naquele tempo ele não cuidou tão bem. Como se o passar do tempo tivesse ensinado a ele a cuidar da sua esposa, a não tratá-la de qualquer jeito, como eu apontei naquela pregação, de que Abrão usou a sua esposa como moeda de troca. Agora ele está pagando com moeda para sepultá-la, pela saudade, por ter vivido tantos anos ao seu lado, muito provavelmente. É aquele risco que nós corremos de dar valor quando nós perdemos. Pode ser que isso esteja entre as entrelinhas. E é nesse momento que Abraão torna-se dono deste campo. E tudo está documentado, aqui é quase um documento. A propriedade, ela tem lá, é feita diante do portão da cidade. Abraão sepulta Sara, no versículo 19, nessa caverna, em frente a Manre, e Hebrom, terra de Canaã. E os filhos de Et se confirmam diante deste negócio que está sendo feito, no versículo 20. Muito bem, irmãos. Eu falei que o tema que está acontecendo aqui é um tema duplo, de uma transformação deste homem mais velho. Deste homem que, ao invés de enrolar os outros, agora está recebendo generosidade e honestidade, e está respondendo com honestidade também e generosidade. Ele está sendo honesto com eles e dizendo: eu comprarei. Ele mudou. Ele mudou. Deus trabalhou na sua vida e ele mudou. A minha tristeza, tanto nesse caso como nos nossos casos, é que às vezes a mudança chega muito tarde. Nós vamos finalmente ser maduros em uma época que talvez não tenhamos tanto vigor para servir ao Senhor. E esse tipo de raciocínio fica desequilibrado. Nós temos vigor, mas não temos maturidade. Alguns jovens, alguns adolescentes, e alguns têm maturidade, mas não têm mais vigor. Por isso que é essencial que num entremeio, que não necessariamente é feito no calendário, você pode ser jovem e adquirir maturidade na palavra do Senhor, é que você encontre um equilíbrio entre a maturidade e o vigor, para você servir a Deus, aproveitar o máximo. Muitas vezes a maturidade só vai chegar muito tarde. Muito tarde. E lembre-se, Abraão está no início da história. Nós podemos cobrar dele, mas não muito, porque ele não tem quase nada de revelação. Nós temos muito mais. A cobrança nossa é muito maior. Sempre lembre disso quando lê o livro de Gênesis. Ok. Leia comigo 2 textos do Novo Testamento. Deixa aí Gênesis aberto. Antes de nós seguirmos para o capítulo 24, leia 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Em seguida, se encaminhe para Efésios, capítulo 1, versículo 21 e 22. 2 Coríntios, na verdade, capítulo 1, versículo 20. Você vai entender como esse terceiro nível de leitura nos atinge, como as verdades se apresentam a nós. 2 Coríntios 1 e 20. Todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Paulo está falando aqui de Jesus Cristo. Todas as promessas de Deus em Cristo têm o sim, elas são aprovadas, e elas têm o amém, que assim seja. Então nós temos confiança de que em Cristo todas as promessas serão cumpridas. Conecta isso à leitura de Efésios capítulo 1, versículos 21 e 22. Deus vai cumprir as promessas de salvação que ele fez no seu Filho. É certo. Devo confiar. Capítulo 1, versículos 22 e 23. 21 e 22, perdão. Efésios capítulo 1. Na verdade, 13 e 14. Perdão, irmãos. Volta aí um pouquinho. 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O penhor dado para o cumprimento da promessa é o Espírito Santo.
de que ele vai cumprir, de que ele vai terminar essa obra que iniciou em nós. Eu estou trazendo esses textos complementares para te direcionar a um que fala em específico da vida e da saga de Abraão. Você vai passar mais algumas páginas para Hebreus, capítulo 11. Temos que voltar para lá, porque o autor de Hebreus, ele está pensando em como esses patriarcas nos ensinam hoje, a igreja, como viver e ter fé no Senhor Jesus e perseverar diante dos desafios desse mundo. Agora, leia bem atentamente, capítulo 11, versículos 13 ao 16. A palavra do Senhor, anteriormente, estava falando de Abraão, de Sara, de como viveram em fé, entregaram seu filho para morrer. Sara acreditou, apesar de ter duvidado, mas o versículo 13 faz um resumo disso. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Sara morreu. Capítulo 25, Abraão morreu. E o que o autor de Hebreus está dizendo é que eles morreram, mas essa morte não foi uma derrota em relação ao plano de Deus. Eles morreram na fé. Eles morreram, a morte os encontrou crendo. A morte os visitou enquanto eles criam. Eles não obtiveram o fruto que desejavam. Eles viram de longe o fruto, eles deram tchau, eles se alegraram, mas não receberam. Eles confessavam, e aqui está a referência a Gênesis capítulo 23, eles confessavam que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos na terra. Como Abraão confessou aos filhos de Et, eu sou estrangeiro. A conexão com os cristãos é palpável, nós somos estes. Nós somos estes em uma situação bem melhor, mas somos estes. Estrangeiros e peregrinos que não receberam ainda o fruto das promessas. E Deus está chamando eles. E Deus está dando uma pátria para eles. E se nós olhássemos para trás, o autor de Hebreus diz, nós seríamos tentados a voltar, mas não devemos olhar. E quem fala dessa maneira, quem se expressa dessa maneira, parece que é alguém que não é daqui. É como se o autor de Hebreus estivesse dizendo assim, quem confessa, quem fala desse jeito, que é estrangeiro e peregrino, é um tipo de pessoa que não pertence a esse mundo. Sabe aquela pessoa que você ouve, né, e você diz, é um gringo, tenho certeza que é um gringo. Porque troca, né, fala o feminino pelo masculino. E aí você diz, esse cabo aí é americano, eu tenho certeza. Não é? Quem fala desse jeito parece ser de outro lugar. Quem confessa, quem age como estrangeiro, como peregrino, manifesta que não é daqui. E Deus, observando esse tipo de atitude de quem morre na fé, Deus não se envergonha deles. A grande tristeza, irmãos, é porque essa igreja estava se envergonhando de Deus, porque ainda não receberam as promessas. Mas se você se mantiver firme, mesmo em meio à ausência dos resultados, Deus não se envergonhará de você. Agora, se você está se envergonhando de Deus, este é outro problema. É o problema da incredulidade que nós temos. Muito bem. Estrangeiro e peregrino na terra que era sua. Que tristeza. Você tem e será dominador, sendo um crente em Jesus Cristo, do novo céu e da nova terra. Está prometido para você o cumprimento do Salmo 8. Nós teremos domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Aquele domínio perdido em Gênesis será restaurado. Mas hoje você passa numa pedra, tropeça e quebra um dedo. A terra que é sua ainda não é sua. A terra que deveria lhe obedecer ainda não lhe obedece. Ela faz mal a você. Ela lhe machuca, por enquanto.
provavelmente, todos nós aqui, se Cristo não voltar, vamos morrer na fé. Eu espero que assim o seja. No meio dessa história, há uma grande saga. O capítulo 24 é imenso, é estranho até em relação aos outros capítulos, porque ele tem 67 versículos. E ele é um capítulo prosaico, nesse sentido de que não há algo grande acontecendo, e ao mesmo tempo há. Em um nível da audiência imediata, o que está acontecendo? Abraão agora está preocupado com a descendência de Isaac. Isaac vai casar com quem? Não tem mulheres na família para ele casar ali de maneira imediata. Então, para que a promessa de Deus se cumpra, Isaac precisa casar e ter filhos, continuar essa linhagem. E, ao mesmo tempo, a audiência imediata pode perguntar, Isaac casou com quem? A gente não pergunta, né? As crianças perguntam. Caim casou com quem? Casou com a irmã? Como é que funcionou isso? Seu filho um dia vai lhe perguntar isso. Você vai ter que responder. E talvez o povo de Israel está fazendo essas perguntas teológicas na EBD, né? Levantando a mão e dizendo, mas Moisés, pastor Moisés, como é isso? Isaac casou com quem? Não tinha nenhuma mulher na família? Casou com uma descrente, de certo. Por isso que Israel não presta, porque casou com uma descrente. Opa, tem uma explicação. Moisés está explicando com quem Isaac casou. É para a audiência imediata. Talvez você se sinta meio excluído, porque você não é audiência imediata. Mas aqui há ensinos muito profundos sobre a soberania de Deus nas pequenas coisas. Como é um capítulo muito grande, nós vamos fazer os destaques ali. Leia capítulo 24, versículo 1 ao 4 comigo, por favor. Abraão já era velho, de idade bem avançada. E o resumo é que o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao antigo servo, ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía, ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Abraão já era velho. Abraão está vendo seus dias se escoando pelo ralo e pensando, e agora? Como é que isso vai continuar? Mas você não vê nenhuma expressão de desespero em Abraão. Isso chama a atenção, esse caráter transformado. Porque depois de conversar com o servo, mais à frente, o servo diz, e se não der certo? Abraão disse, se não der certo, você está desobrigado. É isso. Aqui você tem um homem mais confiante na soberania de Deus. Tem que dar certo, o anjo vai com você, porque Deus prometeu. De alguma maneira vai dar certo. Parece clichê isso, né? Mas é uma das frases da fé. Vai dar certo. Eu não vou dizer igual aquela música antiga, né, pastor Carlos? Vai dar tudo certo. Tudo é complicado. Porque tudo você vai incluir coisas que Deus não incluiu no plano. Mas que vai dar certo, vai. Como Abraão está diante de Isaac, prestes a morrer, e o autor de Hebreus disse, Abraão entendia, cria que de alguma maneira Deus iria ressuscitar Isaac. Tem que dar certo. Porque ou Deus fala a verdade ou Deus mente. E Deus não pode mentir. Então tem que dar certo. Tem que dar certo. Ele chama esse servo, Abraão não pode mais fazer grandes viagens. A viagem que esse servo vai fazer é de no mínimo 1 mês no deserto. Com camelos, ele leva 10 camelos. Então, Abraão precisa confiar isso a alguém. Ele não tem nenhum parente para confiar esta obra. Ele chama, portanto, um mordomo. Aquele administrador que ele confia, o mais antigo. Não sabemos quem é. Talvez seja um daqueles que subiu no monte com Isaac, mas eles eram jovens. Não sabemos quem é esse mordomo, esse servo da casa. Ele parece ser um homem muito confiável e que conhecia Deus, segundo a narrativa. Abraão, então, começa um tipo, talvez já existia isso, mas um tipo de tradição que vai seguir em outros juramentos dentro da Bíblia. A ideia de pôr a mão por debaixo da coxa de quem está recebendo o juramento. Então, aquele que jura, coloca a mão embaixo da coxa daquele que está recebendo o juramento. Só que botar a mão embaixo da coxa vai ser estranho para você. Mas é um tipo de eufemismo, dentro de escritos extra-bíblicos também, para segurar a genitália do homem. Não sabemos como, irmãos. Não sabemos como. Não tire nenhum pensamento sexual disso aí. Pelo contrário.
mas de que, de alguma maneira, essa mão embaixo da coxa é segurar a genitália masculina, talvez pela própria vestimenta, a vestimenta cobrindo embaixo e ele fazendo como que um juramento muito pesado, do tipo, olha, se você me trair, que você fique estéril, que você perca a capacidade de gerar vida. É isso que é registrado nos registros extrabíblicos. Então, como nós não temos mais explicações, nós só podemos pensar isso. Quando era criança, eu li esse texto aqui, e não tem esse juramento que a gente faz assim, né? Para dizer que não está jurando. Aí eu pensava que botar a mão na coxa é para não fazer assim. Era para pressionar, né? Era a coxa mesmo, e aí ele não fingiria que não está ou que está fazendo o juramento. Mas, de fato, é um eufemismo. Não tem outra fonte que dê outra instrução sobre isso. Como isso funcionava, nós não sabemos, era um costume cultural. Como árabes, por exemplo, hoje eles beijam, dois homens beijam um na boca do outro, como uma forma de cumprimento entre pais de família. É muito estranho para nós, mas é um costume cultural. Não tem nenhuma conotação, pelo menos a priori, não tem nenhuma conotação sexual ou romântica. Okay? Então é feito esse juramento, e jure pelo Senhor Deus do céu e da terra. Mais um apontamento aqui para nós fazermos. Porque essa designação de Deus como Senhor, Deus do céu e da terra, você vê muito em Daniel, você vê muito em Esté de maneira pressuposta, claro, mas nesses textos em que você está em uma nação estrangeira que não conhece ao Senhor. Então, Deus do céu e da terra, especialmente Daniel. Então, por que essa designação? Geralmente ela é usada para falar com descrentes, pessoas que não conheciam a Yahvé, ao Senhor aqui revelado para Israel. Então, quem está de fora precisa saber que ele é o Senhor, Deus do céu e da terra. Ele não é só do céu, não é só da terra, ele é o Senhor de tudo. Muito provavelmente porque esse servo ainda não era alguém rendido à fé em Yahvé. Provavelmente. Embora ele tenha vivido com Abraão e tenha aprendido muito sobre o Deus de Abraão. Mas, por essa pista aqui, nós poderíamos até dizer que talvez ele não fosse um servo do Senhor. Talvez você possa me contrapor quando lá na frente ele ora. Ele ora e agradece a Deus. Mas aqui, de novo, nós estamos lendo nas entrelinhas, tentando encontrar aqui os significados. Uma coisa é certa, irmãos, mais um reforçar do caráter de Abraão. Abraão demonstrava no seu testemunho e para os seus funcionários, inclusive, quem era Deus. Quer esse funcionário cresce mesmo ou não cresce, fosse alguém de fora, mas ele conhecia o Deus de Abraão. Isso é muito bonito de se ver em termos do testemunho que ele dá. Então, segue, e o próprio servo diz no versículo 5, mas e se a mulher não quiser vir? Porque o grande problema de Abraão é que não deve se buscar uma esposa no meio das filhas dos cananeus. Como eu disse, Canaã é essa terra multicultural, é um Brasil mais ou menos, cheio de povos misturados. E Abraão está com medo porque são vizinhos. Eles estão em Canaã. Ele enterrou Sara em Canaã. Então, é aquele perigo de que o mundo engula a sua família. Então, não quero que ele case, mas que você busque na minha parentela. Que parentela é essa, irmãos? E essa parentela ela foi descrita. Talvez você não percebeu. Capítulo 22, volta uma página, versículos 20 ao 24. Nada escapa. Tudo é muito bem entrelaçado, porque se Abraão tiver algum problema, todo o povo de Israel tem um problema. Aquela audiência imediata precisa ver todos os detalhes. Então, aqui os detalhes. Capítulo 22, versículo 20. Olha como o nível aqui de detalhismo na verdade bíblica. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão, chegou uma notícia, que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão. Abraão recebeu uma notícia que havia se tornado tio. Do nada tem um destaque nisso. E Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Aram, Queset, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca, Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reomá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca.
Por que isso é importante? Você vai entender por que é importante. Porque é esta parentela da qual virá a esposa de Isaac. E depois virão as esposas de Jacó. É como um braço aqui da linhagem de Abraão, mas que não está com ele. Esse irmão Naor se separou em um momento. Foi para outro lugar. Então, ele está aqui na Mesopotâmia. Abraão está em Canaã. Mas são parentes. Abraão sabe quem eles são. Uma das questões aqui é, por que Abraão não quer que seu filho case com uma cananita, mas aceita que ela case com alguém que é fora da família? Primeira resposta. Fora da família imediata, mas pertencente aqui à família, um braço da família. Uma das questões é que o povo cananita já é um povo que adora outros deuses, que tem todos os seus problemas relacionados à adoração, a deuses que não são o Senhor. E nós temos uma pressuposição de que a família de Abraão, desde o início, desde quando ele saiu de Ur dos Caldeus, já servia, dentre outros deuses, também a Yahvé. Você acha estranho isso? Em outros registros, o pai de Abraão é descrito como um sacerdote. Ele era sacerdote. Abraão nasceu em um contexto religioso. Então, a minha pressuposição na leitura bíblica aqui é a seguinte, de que Abraão nasceu num contexto politeísta, mas dentre os deuses que a família dele adorava, um deles era Yahvé. Não, pastor, como é que pode? Yahvé só se revelou para Abraão e tal. Não é verdade. Você lembra de um cara chamado Melquisedeque? Melquisedeque. De onde ele veio? É um dos reis, né? Mas ele é da família de um crente, ele é da família de Sete, ele é da família... Não, ele é um rei de fora. E ele conhece o rei, o Deus Altíssimo. E tanto o conhece que Abraão vai lá e devolve o dízimo para ele. Reconhecendo que ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. Isso me comprova o quê, irmãos? Que existe a adoração a Deus fora da família de Abraão. Deus se revelou a pessoas em contextos diferentes. Nós chamamos isso de um tipo de fator em que Deus se revela em várias culturas. Talvez eles não adoram da maneira certa, mas eles sabem alguma coisa sobre esse Deus. No caso de Melquisedeque, não, porque Melquisedeque parece bem... Ele é tão assim que Abraão considera o superior a ele. Superior. Então, uma coisa que nós percebemos aqui é que essa família de Labão, você vai conhecer logo em breve, talvez fosse uma família que adorasse a Yahvé, mas não somente a Yahvé. Adorava outros deuses também. No Brasil você conhece um tipo de contexto como esse. De pessoas que adoram o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, mas tem imagens ao redor, não tem? Patricício, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, é esse tipo de percepção que acontecia aqui. Que nós chamamos de cristianismo hoje. De maneira geral, sociológica. Nós chamamos de cristãos. Mas que também tem outros tipos de adoração girando ali em torno da adoração a Deus. Pronto. Isso acontecia também no passado. Com outros nomes, com outros deuses, mas acontecia. Pensado isso, resolvido, Abraão responde ao servo. E se ela não quiser vir? Abraão responde, cuidado, é crucial. Não faça meu filho voltar para lá. Então, duas coisas que não podiam acontecer. Isaac não podia casar com uma cananita, proibido. E a outra proibição é que Isaac não podia ele mesmo ir buscar a noiva e ficar por lá. Porque isso aqui nunca acontece, né? O jovem vai lá, conhece a moça, e a moça o atrai, e ele acaba ficando por lá, né? A mãe dá um terreno no final da casa, constrói aqui, meu filho. Aí constrói e já fica por lá mesmo. E Abraão está dizendo, isso não pode acontecer, não por uma questão moral ou que seja, mas por causa da promessa de Deus. Porque a terra que Deus prometeu é a terra de Canaã, ele não pode ir para lá. Olha, o Senhor, versículo 7, o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da terra dos meus parentes, que me falou e jurou, a sua descendência dará essa terra, ele enviará o seu anjo diante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve meu filho para lá. E com isso o servo pôs a sua mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Pronto. Foi dada a incumbência, e a incumbência é que ele fizesse. Aqui a confiança na soberania começa a aparecer. Uma confiança que belamente é descrita partindo de Abraão, você espera, mas que é colocada no coração do servo também. Porque Abraão está dizendo, não tema,
Esse tipo de construção em que a gente recebe uma vocação, ficamos com medo, e depois Deus diz, não tema, vai que vai dar certo, é um tema constante entre os profetas, entre Moisés mesmo. Moisés recebe uma vocação, diz, vá. Ele diz, eu não posso, eu sou gago. Deus dá as orientações, diz, não tema, e ele vai. Jeremias, vá Jeremias, não, o povo não vai me ouvir. Não, você vai ser assim, assim, assim. Não tema, vá. O servo está acontecendo a mesma coisa com Abraão aqui. O servo diz, certo, mas e se não funcionar? E aí, o que é que a gente faz? Abraão diz, como Deus diz muitas vezes, não tema. Não tema por 2 motivos. Por quê? Você não precisa ficar com medo, se não der certo, a culpa não é sua. Foi Deus que não quis. Você está desobrigado. Mas a outra crença firme que existe é que o anjo do Senhor vai com você. Como se Abraão estivesse dizendo, esse anjo me acompanhou todos os dias da minha vida. Jacó vai dizer isso lá na frente. E esse anjo que me acompanhou vai te acompanhar. Tenho certeza. É a expressão de uma fé firme. Então, animado com isso, esse servo vai, toma 10 camelos, parece que tem uma liberdade para isso, pega uma parte das riquezas de Abraão para levar como dote e passa um mês no deserto, como um beduíno faz, com esses camelos, outros servos, provavelmente. E então o servo chega em um local e ele ora, versículo 12. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, mais uma pista. Deus do meu Senhor, peço-te que me ajudes hoje, que sejas bondoso, aqui a palavra hesed, que tenha bondade para comigo, para com meu senhor Abraão. Eis que estou em pé, ao pé da fonte de água, as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com o meu Senhor. Ok. Nós temos um tipo aqui de oráculo acontecendo. Um oráculo em que, se o Senhor fizer isso, eu vou entender a confirmação disso. 2 considerações a serem feitas aqui. Primeiro, ele ora. Ele sabe que Deus ouve orações, mesmo sendo o Deus de Abraão, e pede pela bondade de Deus. Então, nós temos aqui um coração correto. Um coração que entende que é Deus que vai fazer, não ele. Ele não confia na sua sabedoria, ele confia em Deus. Isso é um ponto a ser percebido. O outro ponto é que ele não está colocando Deus na parede, como alguns colocam. Se aquela pessoa olhar para mim, o jovem disse, se a moça olhar para mim, então quer dizer que essa é a moça com quem eu vou casar. Deus, faz isso, por favor, faz. Se o Senhor não fizer, eu vou me desviar. É um tipo de oráculo que você não deve fazer. Certo? Colocar Deus na parede, como as promessas que o pessoal faz. Deus tem que fazer isso, porque senão eu vou fazer o contrário, ou eu vou dar algo para Deus. Não é assim que funciona. Deus não é manipulado aqui. Está se pedindo um sinal. A outra coisa a ser considerada é, devemos fazer isso hoje? Vou lhe dar 2 motivos para você não fazer isso hoje. O primeiro motivo, você está aqui em Gênesis, início da revelação. Então, todas as vezes que esses oráculos, essa tentativa de perceber a vontade de Deus através de um sinal, acontece, são muito cedo. Acontece aqui, acontece em Juízes e acontece em 1 Samuel. Então, muito cedo, antes da era dos reis mesmo. Então, você tem um tipo de imaturidade aqui. Depois você vai ter o oráculo diante do Senhor, direto com o Senhor. Mas até então, imaturidade. E nos 3 casos, aqui, em Juízes e em 1 Samuel, quem pede um sinal é uma pessoa imatura na fé. Então você não vai tirar por um servo que está falando o Deus de Abraão, você não vai tirar um meio para a sua vida, né? Espero que não. Eu vou fazer igual o servo. Eu vou fazer igual o Gideão. São pessoas imaturas. Você não pode se tirar por eles não, viu? Se tire por pessoas maduras. Coloque o seu nível no nível de pessoas maduras que oram e confiam no Senhor. Mas essa foi a maneira que Deus usou nesse momento, com uma pessoa imatura. E Deus foi bondoso. Deus foi misericordioso. E respondeu a este sinal, porque antes que acabasse de orar, versículo 15, Rebeca apareceu. Filha de Betuel. E quem era Betuel? Filho de Milca, mulher de Naor. Lembra de Naor, irmão
de Abraão. Ou seja, você tem aqui um tipo de sobrinha neta de Abraão aparecendo. Sem ele saber, ela não tinha uma placa na testa. Ela apareceu e do jeito que ele pediu, aconteceu. Pediu água, além da água, ela ainda deu água para os animais. Outro princípio interessante aqui, que não é um tipo assim de sorte aleatória. Você percebe que o servo está testando a generosidade dela. Não é assim, Deus, se vier um relâmpago, é um sinal para eu ler a Bíblia. Não é um negócio aleatório. Ele está querendo ver se é uma mulher boa, uma mulher honesta, uma mulher generosa, que serve às pessoas. Tem um sentido aqui, nesse sinal. E ela faz prontamente. Beba, meu Senhor, versículo 18. Prontamente baixou o cântaro. Também tirou água para os camelos, proativa em fazer isso. E no versículo 21 tem esse homem considerando. O homem observava o servo em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. A resposta é essa mesmo, Senhor. E aqui eu vejo um processo correto. Pede um sinal que faz sentido dentro do que está pedindo, e mesmo assim considera se é isso mesmo ou não. Deixa eu perceber se é isso mesmo. E averiguando, mesmo que de maneira superficial, Deus levou a bom termo a sua jornada. Ele deu um presente de ouro muito caro. Talvez você não perceba, mas era salário de 2 anos, no mínimo, de trabalho aqui. Alguns pingentes para o nariz ou para a orelha, para os pés mesmo. E perguntou de quem você é filha. Então seguiu para a casa de Betuel e de Naor. Então, versículo 26, mesmo diante dela, antes de chegar lá, ele se inclina e adora ao Senhor. Agora uma oração de agradecimento e diz: bendito seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. E a moça correu e foi contar para os seus pais. E aqui aparece Labão. Labão que vai ser essencial na história de Jacó, mas Labão aparece aqui não como pai. Depois ele será pai, mas ele aparece como irmão. Provavelmente Naor já está morto aqui, porque só aparece a mãe e Labão. Labão é o irmão, como se não tem uma autoridade masculina em casa. Quem é que vai ser a autoridade masculina? No lugar da paterna, o irmão. O irmão que protege a irmãzinha. E é Labão que vai fazer os trâmites aqui deste casamento. Então Labão diz: quem você é? E o servo diz, versículo 34, sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor e ele se tornou um grande homem. Perceba que Labão sempre foi uma pessoa direcionada pelo dinheiro, né? E quando ele vê o pingente, mais na frente diz que ele olha para o pingente, ele já faz os cálculos. É um homem rico, viu? E o próprio servo está dizendo: ó, meu senhor Abraão está rico. Esse negócio de que Deus o abençoou, tornou um grande homem, é literalmente isso. Abraão é rico. Porque imagine também, né, chegou um homem desconhecido na sua casa, dizendo: eu quero levar a sua filha aqui a sua irmã, para casar com um cabo ali, lá de baixo. 1 mês de viagem. Qual a comprovação disso? 10 camelos estacionados do lado de fora, 10 Hilux estacionados, cheia de presente, e ainda mais um colar de ouro com diamantes. Aqui é uma boa comprovação, né? Que não é golpe. Pelo contrário, quem está sofrendo golpe talvez seja o contrário. Mas não é golpe. E Labão é muito inteligente e perceptivo nesse sentido, e vai ser com Jacó. Uma vez que Jacó vai chegar pobre, aí vai ser outros 500, né? Com rico é uma coisa, com pobre é outra história. Mas muito bem, Labão é muito tranquilo. Versículo 50, ele diz: isso procede do Senhor, foi Deus que mandou. Nada temos a dizer. Aqui está Rebeca, Lévia, que ela seja mulher do filho do seu Senhor, uma vez que é família também, segundo a palavra de Deus. E o servo ouviu as palavras e prostrou-se em terra diante do Senhor. Quem sabe o servo se converteu nessa história aqui? Porque o servo só ouvia falar desse Deus, né, que cumpre as promessas e tal, mas aqui ele está vendo, ele está impressionado. Ele não parece um empregado que está fazendo um mandato do seu Senhor. Ele começou a sentir no coração que como Deus é bom. Ele deu tudo certo, vai dar certo e deu certo. Que bênção.
E eles tentam resistir alguns dias, diz, fiquem aqui 10 dias. Talvez a ideia de que talvez Rebeca vá pensar melhor. E o servo diz, não dá certo não. Não dá certo, 10 dias não dá, não me detenham. Porque o Senhor, versículo 56, me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte para o meu Senhor. Então eles deixam, perguntam a Rebeca, inclusive, você quer ir? É estranho, porque geralmente as mulheres não têm essa autoridade, mas aqui tem uma família diferente. Você quer ir? Quero sim. Deus tem comprovado. Então eles vão. Antes de irem, recebem uma bênção. Abençoaram Rebeca, versículo 60. Que você, nossa irmã, seja mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. É uma bênção que vai se repetir nos patriarcas. Que você seja mãe, que você gere filhos, e que você vença através dos seus filhos. Uma ironia é que esta família aqui dos arameus, mais na frente vai ser conquistada pelo povo de Israel. Então, de fato, eles vão conquistar os seus inimigos. Isaac já está um mês pensando que vai receber uma esposa, versículo 63, de tardezinha, ele sai para meditar no campo. Não sabemos se é orar ou se é apenas ver o pôr do sol. E erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Lá vem a comitiva dos 10 camelos. E Rebeca também levanta os olhos, é uma expressão comum em Gênesis, e vê Isaac. E logo ela, na sua timidez, por ser uma mulher virgem, também foi estabelecido antes, ela se cobre com um véu. É um encontro, parece Romeu e Julieta. E talvez você não veja nas entrelinhas, mas é muito bonito o que está acontecendo aqui. Especialmente por essa frase, erguendo os olhos. É uma frase bonita no livro de Gênesis, porque lá na frente, um Jacó velho já desistiu, já achava que seu filho estava morto, José, e de repente ele vê os filhos voltando, ele ouve a notícia, e dentro dessa conjuntura tem essa frase, erguendo os olhos. Como se fosse uma surpresa. A surpresa chegou a esposa, e lá vem ela. E parece todo um casamento arranjado, você talvez diga, não é legal, é outra cultura, é outra época, mas tem algo aqui no texto muito interessante, porque logo que ela chega, versículo 67, Isaac a conduz até a tenda de Sara. Não era comum. Não era comum, o recém-casado tinha uma tenda sua, mas ele conduz até a tenda da sua mãe, dizendo, você vai ser a senhora dessa casa. E lá ele consuma o casamento. Ele toma Rebeca e ela se tornou a mulher dele. Geralmente, quando se fala de relação sexual, mostrando que há um casamento, nós temos a ideia de conhecer. E ele conheceu ela. Mas aqui não. Aqui o hebraico está dizendo, ele a amou. E esse amor aqui não é um amor sexual. É um amor de coração mesmo. Eles se apaixonaram mesmo. Deus é tão bom que até numa escolha assim meio aleatória, né? Caiu na sobrinha neta de Abraão, na pessoa certa, e caiu numa pessoa que Isaac amou. Isaac amou, de verdade. E foi dessa maneira que Isaac venceu o luto da sua mãe. Olha, se você está procurando um cônjuge, não se preocupe. Deus vai direcionar. Vai dar certo, se esse é o chamado de Deus na sua vida. Vai dar certo. Deus vai direcionar aquela pessoa que você amará e você será amado de volta. Mas essa pessoa, a grande pressuposição aqui é que ela precisa crer no Senhor, assim como Rebeca cria. Porque todo o fluxo aqui, capítulo 23, a questão é uma terra para sepultar Sara. Capítulo 25, essa terra comprada agora vai sepultar Abraão. E no meio, o que é que a gente tem? Uma mulher para Isaac, essa é a necessidade. Porque a mulher leva a ideia de descendência de terra, é uma necessidade. Precisava dessa mulher. E Deus, nessa soberania, faz isso acontecer. Da mesma maneira acontece conosco. E é uma importância imensa aqui, irmãos. Principalmente você, rapaz, homem, de escolher uma esposa correta. Lembra que Ló não escolheu uma mulher corretamente. E ele pagou o preço, não só porque ele errou também. Ele errou, mas a sua mulher, muitas vezes, o apoiou no seu erro. A importância de escolher uma esposa correta indica isso, que a beleza, a graça, ela vai
desvanecer com o tempo. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Busque uma mulher que teme ao Senhor. E estamos em um contexto que eu preciso falar a mesma coisa para as mulheres também. Uma vez que é o mesmo peso. Não estamos mais num contexto patriarcal em que Isaac busca uma esposa. Você, mulher e jovem, está buscando também uma pessoa. Então, use os mesmos padrões. Busque um homem que serve ao Senhor. Quem que vai garantir que esse serviço ao Senhor será para o resto da vida? Nós casamos pela fé. Todo casamento é um ato de fé. Mas tem alguns casamentos que não é um ato de fé, é um ato de loucura. Porque você vê todos os sinais de que aquela pessoa não é um servo ou uma serva do Senhor. Todos os sinais de que não é a hora. E você insiste, vai lá e casa. E daqui a 10 anos a gente está tratando um divórcio aqui. A gente quer tratar? É o certo. Mas você se apressou. Você fez aquilo que não deveria fazer. Um tipo de julgo desigual que Paulo fala. E às vezes julgo desigual, ele envolve servir ao Senhor, mas também envolve outras coisas. Um tipo de falta de compatibilidade, que não daria certo andarem juntos. Esse servo encontra Rebeca no poço. Há uma série de encontros de homens com mulheres no poço. Você já sabe onde eu vou chegar. Isaac, através do servo, encontra Rebeca. Você tem o encontro de Jacó com Raquel, mas na frente no poço. Sabe quem encontra sua esposa no poço também? Moisés. Ele encontra Zípora no poço. E todos esses homens extremamente importantes. Você tem Isaac, o patriarca, você tem Jacó, que é Israel, o patriarca. Você tem Moisés, o grande Moisés. E no Novo Testamento, você tem Jesus, que encontra uma mulher no poço. Não para casar com ela e, de certa forma, para casar com ela. Porque 5 maridos ela teve, e nenhum deles, de fato, era seu marido. Mas não casar de maneira física, mas para que ele fosse o noivo resgatador dela. É muito bonito perceber essa linha bíblica que vai se formando, de encontros fortuitos no poço. Encontros que resolvem, que casam, que unem pessoas. E Jesus encontrou uma mulher no poço. Aqui a soberania de Deus está muito clara. Talvez uma soberania que resgatou o servo de Abraão, que se prostrou e adorou. Em todo o tempo ele está orando, ele está falando e pedindo a Deus, mas quando se resolve tudo, ele se prostra e adora. Provavelmente porque entendeu quem era esse Deus. Encerra-se a saga de Abraão no capítulo 25. Abraão casa com uma mulher, versículo 1. Ela se chamava Quetura. Aqui ele não errou. Com H ele errou, porque ele já era casado. Mas aqui, sendo viúvo, ele poderia casar. Tudo bem. E essa deu à luz a Zinrã, Joksã, Medã, Midian. Midian, você conhece os midianitas, lembra dos midianitas? Isbaque e Sua, Joksã gerou Seda e Dedã, e segue um tipo de mini genealogia, dizendo que Abraão teve outros filhos. Por que isso é importante, irmãos? Porque esses outros filhos não são os filhos da promessa, não são os patriarcas. De tal maneira que o versículo 5 diz que Abraão deu presentes, deu um tipo de herança pequena para eles e os separou. Separou eles, enviou-os para a terra do Oriente. E Abraão morreu. Fecha o ciclo aqui. Sara morreu, Abraão morreu com 175 anos. Durante 25 anos, lutando com a questão de ter um filho ou não. Os filhos dele, Isaac e Ismael, Ismael voltou, o sepultaram na caverna de Macpela. Bonito Isaac e Ismael juntos fazendo isso, né? Mesmo tão distantes. E ele foi sepultado nesse campo que compraram. Ali foram sepultados Abraão e Sara. Os dois se reuniram novamente. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, o filho dele. Isaac morava perto de Beer, Laai, Roi. Acabou a história de Abraão. Humanamente falando, acabou. Morreu. Não há mais o que se fazer aqui. A saga acabou agora com Isaac. Agora segue com os filhos, com os netos. Mas acabou. Morreu, como Hebreus disse, morreu na fé. Morreu esperando as coisas que não recebeu.
mas crendo que receberia, como plantar uma árvore para seus filhos comerem manga, mas não você comer. É um tipo de fé que nos falta, uma vez que nós fomos criados em um contexto imediatista. Você quer prazer agora. Você quer dinheiro agora. Você quer uma convicção de que deve fazer algo ou não agora. Ninguém quer esperar mais. Então, como é que vai florescer esse tipo de fé que morre? Porque todos nós somos ensinados que fé é esperar, mas esperar em vida. Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida, pastor, tenho certeza. E se ele cumprir quando você morrer? Será que você tem essa coragem de descentralizar, de tirar o egoísmo e dizer, ele vai cumprir talvez não em mim, mas na igreja dele? Ele vai cumprir no povo dele. Eu vou receber essa promessa, mas lá na frente, não agora. E isso vai te dar forças para servir ou vai te desanimar? Abraão aprendeu as lições. Encerrou a carreira bem. Encerrou bem. Na caverna que comprou, unido à sua mulher, com todos os seus erros. Agar é um grande problema. Não por ela, mas pelo que ele fez com ela. Todos os erros foram feridas na jornada. Mas a jornada acabou bem. Vai dar certo. E vai dar certo, meu amado irmão, porque tem que acabar bem. Que seja um anseio quando nós lemos esse tipo de narrativa. Eu quero terminar bem a minha vida. Porque a minha vida também é uma narrativa diante de Deus. Está sendo contada. Todos os dias. Imagine que se escrevesse um livro sobre a sua vida. Seria um livro chato de ler? Seria um livro em que todos os dias o leitor dissesse ele vai cometer o mesmo pecado? Não dá para ler uma narrativa dessa, é chato. Todo dia o mesmo pecado. Uma hora o leitor vai dizer, ele não vai abandonar esse pecado nunca? Esse Deus que ele adora no domingo, imagine o leitor lendo. Esse Deus que adora no domingo não tem diferença nenhuma na vida dele, na vida dela? Por que a família dele não presta? Por que a família dele não é atingida pelo Evangelho? Por que os filhos não são disciplinados no Evangelho? Por que continuam ouvindo o mundo? Imagine um leitor lendo a nossa narrativa. Que a nossa narrativa seja de arrependimentos. Nossa narrativa seja de confiança na soberania. De que vai dar certo. O anjo vai resolver. Mesmo que eu não entenda. É muito diferente aqui de um evangelho da vitória. É um evangelho da confiança de que Deus fará. Porque vai dar tudo certo para terminarmos bem. Agora, o outro lado da história é de se você disser assim, eu não aguento esperar. Quem não aguenta esperar não vai morrer na fé. E quem não morre na fé não entra na terra prometida. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rogamos que, diante desse texto que lemos, tantas informações, algumas mais relevantes que outras, mas construindo, primeiro, esse respeito à tua palavra, de ler e entendê-la conforme o Senhor a revelou, mas também trazendo as aplicações para as nossas vidas. Ajuda-nos a ter uma saga igual ou tão superior à de Abraão. Uma saga em que nossas vidas encerrem bem. Que mantenhamos uma fidelidade, uma crença constante e até crescente no Senhor. Que aprendamos com os nossos erros. Que vejamos aqueles buracos no caminho para evitá-los. Que confiemos de que o Senhor fará, mesmo sem entender os detalhes. Que a fé seja uma marca em nossa vida, marca na nossa igreja. Pessoas que creem, pessoas que não estão desesperadas, de que o Senhor fará, o Senhor mandará um anjo se for necessário. O Senhor fará através de nós, em nós, por nós. O Senhor vai à nossa frente. Ajuda-nos para que no final, quando nossos corpos estiverem sendo içados para baixo, naquela tumba, quando o caixão estiver sendo fechado, que as pessoas olhem para nós, lembrem de nós como servos e servas do Senhor. Que se diga, ali jaz alguém que creu, morreu na fé e agora aguarda a ressurreição.
Que as pessoas não olhem com tristeza, lembrando de onde nós caímos e nos desviamos e não voltamos mais. Que nossas famílias possam, em todos os seus membros, todos, enterrá-los confiantes de que creram. Pedimos por nossos filhos, que nossos filhos nos enterrem. Se eles têm irmãos, que eles se deem bem, Senhor. Que eles caminhem juntos. Mas que eles possam nos enterrar, sabendo que nós servimos ao Senhor, que demos um testemunho para eles. E que assim essa geração conte a próxima e a próxima, até que o Senhor venha. Esse é o nosso pedido. Transforma nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.